Então, para quem vai assistir na gravação, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei que horas vocês vão assistir. E eu quero começar esse encontro falando um pouco da história de como surgiu esses encontros. E para quem já me acompanha ou me acompanhou na jornada dos chakras Nutrição do Ser, ou em algum curso de meditação das rosas, ou em algum beija-flor, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, quem for assistir também. E muito bom rever alguns rostinhos e espero que cada vez venha mais pessoas e a gente possa distribuir um pouco disso para o mundo. Então, como é que surgiu essa proposta, né? Inicialmente vai ser uma proposta de mais 7 encontros. Eu, falando com um terapeuta, né, que vocês devem conhecer, chama Premo Godavari, eu disse, Premo, tenho vontade de falar de tantos temas, de tanta coisa. Inclusive, vários desses temas surgiram no percurso da jornada, né? Que a gente estava falando sobre primeiro chakra, sobre sonhos, sobre os movimentos que eu fiz e propus com os encontros multissensoriais. E aí, vocês me fomentaram questões. E eu gosto muito de filosofar, né? E aí eu vou trazer assuntos para a gente filosofar juntos. Não que eu domine todos os assuntos, ou que eu já cheguei no suprassumo do lugar, dessa conexão super bem estabelecida com a minha intuição. É por isso que eu estou aqui, né? Para tecer essa concha de retalhos com vocês porque eu gosto muito desse lugar, né? O Adriano falava, você fala com todo mundo no vídeo, você dá exemplo citando A, citando B, então eu gosto desse entrelace, gosto de perguntas, então fiquem muito à vontade para trazer perguntas, e gosto de ouvir outras vertentes, né? Outras vertentes que não seja eu, até para ir construindo esse lugar comum. Acho que é por isso que eu escolhi. Eu não sabia por que que eu tinha escolhido essa música. Agora me veio, né? Um lugar comum, que é o ponto de interseção da Lemniscata, ou também conhecida como infinito, né? Os dois elos que se juntam numa ponta. E eles não têm começo nem fim. Então tem essa circularidade nesse símbolo. Então me veio muito ele, e esse nome, Firmando o Caminho, me veio quando eu vi uma foto de um membro aqui da comunidade descendo a escada de um lugar muito especial pra gente, chamado Jardim Secreto. E aí quando eu vi aqueles pés tocando o solo verde, eu fiquei, uau, é isso, firmar o caminho é ir entendendo o seu passo, compreendendo o seu ritmo, e vendo as imperfeições do caminho também, que às vezes quando a gente está de pé calçado, tem uma certa guarnição, a proteção, e para algumas pessoas uma certa separação do pulsar da terra. Então tudo aquilo conversa com a gente, tudo aquilo conversa com nós, seres humanos, que estamos aqui nessa jornada terrestre, né? Num corpo que tem uma inteligência divina, uma inteligência terrestre, uma inteligência corporal e uma inteligência que tem essa conexão entre o multissensorial ou o extrasensorial com o nosso corpo físico. Então, a nossa intuição, se a gente for para a casa da intuição, ela mora dentro do nosso terceiro olho, né? Aqui no meio da testa, nosso sexto chakra. Ele que também está ligado aos nossos sonhos acordados, que está ligado aos nossos sonhos dormidos. Eu sei que muita gente aqui tem afinidade com o caminho dos sonhos. Se não tiver, fica aqui um convite. A Escola da Aura e Sonhos tem muitas rodas abertas, tem muitos círculos que você pode aprofundar ah, o simbolismo, o significado e as muitas camadas que o seu sonho pode estar falando com você, né? Pode estar te norteando
nesse lugar do caminhar. Os sonhos muitas vezes são mapas, que se a gente olhar mais profundamente para eles, a gente vai trabalhar questões do passado, vai trabalhar questões do presente e vai limpar questões de possíveis futuros. Por quê? Porque os sonhos fazem a gente mergulhar em alguns universos que estão em nós, que foram escolhas da gente. E o sonho também trabalha quando o nosso corpo descansa, né? Eles vêm nos presentear nesse lugar. Então essa é a história desses encontros e eu quero abrir o encontro ouvindo um pouquinho vocês. O que é que vocês entendem como intuição? O que é que vocês trabalham nesse sentido intuitivo? E o que é que vocês têm dúvidas sobre essa união entre consciência e intuição? E aí eu queria ouvir um pouco vocês antes de continuar falando, tá? Quem sentir vontade, ninguém é obrigado a, mas se tiver alguém que tenha muita vontade de falar, o espaço está aberto, tá bom? Então, quem quiser, ou levanta a mão ou abre o microfone e, e vai trazendo algo que você sente para essa jornada. Ai, o povo tá tímido. É o primeiro encontro, as pessoas não querem falar. Tá tudo bem. Então eu vou contar um pouco da minha história com a intuição, ou da minha jornada de conexão com esse lugar de intuição. E aí, se tiver alguma questão, ou fomentar em vocês vontade de contribuir ou de falar, fiquem à vontade, tá? Aí, nesse lugar onde eu vou estar falando, aí eu peço que você não só abra o microfone e fale, mas que levante a mão para que eu não me sinta interrompido no lugar de repente estar trazendo algo bem conectado e ser atravessado por um áudio que eu não sei exatamente de onde vem, tá? Então, o meu movimento mais tangível na intuição começou a surgir quando uma, uma pessoa muito querida da minha família me chamou para trabalhar num lugar que trabalhava com imposição de mãos. Eu não sabia nem o que era aquilo. Mas ao chegar lá me disseram: "Ai, você é muito bem-vindo aqui. Vamos trabalhar com imposição de mãos?" E eu, ai, não sei nem o que é, mas estão dizendo que é para eu trabalhar, vamos trabalhar. E aí eu desci, era uma casa de 3 andares, e no subsolo ficavam as macas. As macas, era tudo muito branquinho, era tudo muito limpo, era tudo muito cheiroso. Tinha muito cheiro de alfazema, que eu adoro esse cheiro me remete muito à minha infância. Os bebês perto de mim, pelo menos da Bahia ou de Salvador, que eu venho da capital da Bahia, eram perfumados com alfazema. Então, para mim é um cheiro que me lembra criança e me lembra avó. E aí as pessoas chegavam, que para mim eram completamente desconhecidas, eu não sabia a história daquelas pessoas, eu não sabia o contexto de vida daquelas pessoas, e elas simplesmente chegavam com algum tipo de incômodo, e esse incômodo podia ser emocional, psicológico, físico, e deitavam na maca. E aí a gente cobria essas pessoas e começava a colocar a mão nos lugares que a gente sentia que precisava. Então já começava aí, assim, não tinha uma cartilha. Assim, primeiro você começa tocando os tornozelos, depois você começa tocando a, a fronte, né? Assim, a testa. Depois você vai descendo. Não tinha. E aí eu fiquei, aí agora eu não sei o que eu tô fazendo direito, eu não sei se eu vou estar realmente fazendo bem para aquelas pessoas, eu tinha essa dúvida na época. Mas quando eu olhava para as pessoas que estavam mais velhas na casa e elas diziam assim:
Tipo, me incentivavam com o olhar, assim, vai, tá tudo bem, confia. Aí eu fui, uau, tá tudo bem, confia. Confia em quê? Confia em quem, pelo amor de Deus? Não tem ninguém me supervisionando. Se eu fizer uma besteira. E aí tinha esse incentivo, né? E aí eu comecei a sentir. Assim, onde é que eu boto a mão? Eu fazia meio que uma pergunta dentro da minha cabeça. Eu não falava. Onde é que eu boto a mão? Aí me vinha assim, bota a mão ali nos pés. Aí eu ia e botava, né? Ficava um pouquinho, não tinha uma métrica, né? Que depois que eu entrei no movimento mais tradicional do Reiki Usui, tinha uma métrica, que tinha uma musiquinha que tocava um sino pim de X em X minutos. E aí ai, tá bom, eu vou sentir aqui e ir obedecendo o que vem como sentimento. E eu trabalhei um tempo nessa casa. Logo depois que eu saí de lá, eu recebi um convite de uma professora dizendo que ela queria me dar um curso de Reiki Usui de presente de aniversário. E eu, muito doido, disse sim, sem saber nem o que era. Tem coisas que eu vejo amigos meus mais cabeções, ou cabeções, assim, no sentido de: olha, eu não vou fazer um curso com as coisas de Nicole sem saber o, é, como é que é aquele negócio? O currículo Lattes, se ela foi formada em Coimbra, se ela tem formação de. Às vezes eu bato o olho e digo assim: gente, eu gostei dessa moça, vou fazer um curso com ela. E aí essa moça disse: eu vou te dar um curso de Reiki. Que bom! Não fazia a menor ideia o que era. E aí cheguei nesse curso para me iniciar, né, em Reiki Usui. E aí quando ela falou, eu disse: eu faço isso já. Eu boto a mãozinha, esquenta, a pessoa sai dizendo que foi incrível. Aí ela, que ótimo. Então pronto, você. Ela falou isso, né, para mim. Você deve ter mão boa pro Reiki. Eu não sabia exatamente o que é que ela estava tentando me dizer com mão boa para Reiki, mas eu também não questionei. E aí fiz o curso de iniciação e essa professora, ela tinha um lugar bem metódico. Assim, ela tinha a musiquinha com sino-pim que tocava de 3 em 3 minutos para você trocar de posição, né? O reiki é uma energia que passa por você, você é um canal e você consegue verter aquela energia do divino na pessoa que está recebendo. E geralmente você faz, em algumas vertentes, em cima dos principais chakras, dos 7 chakras. E com ela, eu tinha que fazer os chakras em 3 vezes 7, 21. Em 21 minutos à frente da pessoa, e depois eu virava a pessoa e fazia mais 21 minutos nas costas, porque era 3 minutos por chakra. E aquilo já começou a me dar um ciricutico. Se eu falar algum texto ou algum termo bem baiano, vocês me perguntam no chat, tá? Assim, o que é ciricutico? Eu explico. E aí eu olhava pra cara dela e ela olhava pra minha cara, tipo, tá na hora de trocar de chakra. E eu dizia, não tô sentindo isso, mas eu vou fingir que eu sou obediente nesse momento e vou trocar de chakra. E aí eu trocava de chakra e sentia o outro chakra. E isso começou a me dar uma certa agonia dentro, assim, ai gente, eu tenho que obedecer esse sino, mas esse sino não está muito alinhado com o que eu estou sentindo. O que é que eu faço? E aí eu não queria desagradar a professora, porque ela tinha me dado esse curso, e eu fiquei achando que eu era o errado, né? Você que não sabe sentir direito, você que, né, tem que seguir a métrica, que a métrica tem que ser feita, e se for feita, todo mundo vai ficar feliz. E na verdade, quem ficava mais feliz era a professora. Mas aquilo começou a me dar uma comichão, assim, gente, mas eu não tô sentindo de trocar de chakra agora. E ou era o contrário, tipo, eu tinha ficado 1 minuto no chakra e já tinha sentido, tipo, troca de chakra. E tipo, eu tinha que ficar ali meio que enrolando mais 2 minutos pra trocar.
E aí aquilo começou a me perturbar um pouco. Aí na minha cabeça veio assim, calma, calma. E aí quando eu saí desse curso, é, eu comecei a fazer do meu jeito. Assim, primeiro me veio muita culpa. Assim, ai meu Deus, eu não estou fazendo como minha professora me ensinou, eu estou sendo rebelde, sem causa, e vou fazer alguma coisa ruim para a pessoa. Eu tinha muito receio em tocar o outro, né? Eu já tinha lido há muito tempo atrás que tocar o outro é tocar o templo sagrado do outro. E como é que toca esse centro sagrado com respeito, né? Eu ficava muito nesse lugar. E aí me vinha muito intuitivamente, e muitas dessas intuições me vinham vozes, como se tivesse alguém falando na minha cabeça assim, agora vá ali pro ventre. E eu dizia, mas o que que eu vou fazer no ventre? Isso tudo na minha cabeça, viu? Eu sou geminiano e eu tenho muitas pessoas dentro da minha cabeça. E essas pessoas falam comigo. Assim, eu tô trazendo com o termo pessoas, porque eu sinto vozes. E às vezes eu sinto um lugar de vai, não é, não tem uma legenda às vezes assim nítida. Vá para ali porque você vai resolver o processo disso e disso e disso e fique lá 25 minutos. Não tem essa legenda. Às vezes tem assim, vá pro pé. Eu, ai, meu Deus. E eu no começo eu questionava muito essa voz. Eu dizia assim, o que que eu vou fazer no pé? Não tem nada a ver com chakra. O chakra começa no chakra básico, que fica ali, entre o órgão sexual e o ânus. O que é que eu vou fazer no pé? Aí, e depois, geralmente, quando eu obedecia, a pessoa dizia: ai, gente, eu tava com uma dor tão grande no meu pé, não quis dizer nada para não incomodar, mas quando você botou a mãozinha lá, me deu um acalanto tão significativo, e eu geralmente ficava sem graça. Eu dizia assim: que bom! É, que legal! Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Tinha uma coisa meio assim, nesse lugar. E aí, muitas vezes eu me senti louco, porque eu ficava assim, gente, por que que essa intuição que fala comigo não me dá uma legenda, dizendo vá para ali por isso, 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 para eu trazer para o mental? E aí eu comecei a descobrir que na minha relação com esse movimento intuitivo, ele burlava o meu mental, ou a voz, né? A sensação. Por quê? Porque geralmente quando vinha algum processo intuitivo, não era racional. Assim, tipo, ai, vou botar a mão na cabeça da Fernanda Catarino, porque eu sei que ela pensa muito, ela tá muito ativa nos pensamentos, e eu vou acalmar os pensamentos dela. Não tinha essa legenda. E eu ficava, gente, pelo amor de Deus, me dá uma legenda, me explica o que eu tô fazendo. E muitas vezes essa voz dizia, só confia, só confia. É uma energia amorosa, não é uma energia que tem a possibilidade de fazer mal a alguém. Isso é o que vinha pra mim, tá? E eu dizia, ai, tá, energia amorosa, mas vai que essa pessoa já tá tão cheia de amor, o que é que eu vou, sabe? O que é que eu vou contribuir, colaborar? E aí eu fui fazendo. E as pessoas chegavam até mim. Ai, você pode fazer um reiki em mim? E eu dizia, meu Deus, essa pessoa nunca viu minha cara. Por que ela me abordou no meio do nada para me pedir para fazer reiki nela? Ou nele, né? E teve um tempo que eu me desconectei do reiki. Por conta dessa briga minha interna entre como eu aprendi na tradição metódica, lá nipônica, e essa liberdade, eu usar entre aspas, porque era um lugar de solta a métrica, solta o primeiro é isso, depois é aquilo, depois é aquilo lá, depois nananã. E aí eu ouvi assim, tá tudo bem a métrica. Só que para algumas pessoas a métrica prende. A métrica não solta. Se você ficar muito no mental agora, eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo, porque é todo mundo igual. E aí vinha muito isso pra mim. Não é todo mundo igual. Cada pessoa tem uma certa demanda. E muito tempo depois eu entrei em outras modalidades de Reiki e fui trabalhar no ambulatório. Esse ambulatório se chama Ambulatório Magalhães Neto, que fica dentro do núcleo da Universidade Federal da Bahia. É um hospital.
fica dentro do Hospital das Clínicas. E eu fui trabalhar lá. Era mesmo que chegava gente de tudo quanto é canto. As pessoas só simplesmente me davam bom dia, boa tarde ou boa noite e deitavam na maca. E é tipo, se vira. Eu tô aqui para receber e você tá aqui para doar. E eu entrava nesse lugar de novo, assim. Eu começo por onde? Eu vou para onde? Me dá esse norte, assim, para eu não fazer algo aleatório, não fazer algo da mente. E geralmente, quando vinha essas informações, vinha uma informação que eu tinha certeza que não era meu racional, porque eu não pensaria naquela linha de raciocínio. E aí eu comecei a trabalhar também com alguns instrumentos musicais. E a música entrou muito na minha jornada de aplicação dessa energia amorosa, sem muita, sem muito alguém exatamente me ensinar. E depois de muitos anos, eu falando com uma moça muito linda que faz eventos aqui na Escola da Aura, é musicista. Ela se chama Ana Lu Caldas, não sei se vocês já ouviram falar ou já ouviram a música da Ana Lu. Ela trabalha com uma coisa que ela chama de música para alma. Aí eu disse, como é essa música para alma? Olha, a pessoa deita na minha frente e eu vou intuindo música para aquela pessoa por 1 hora. Aí eu, gente, eu faço algo similar há algum tempo, mas nunca soube que isso poderia ter nome. Então, por exemplo, se eu começasse a fazer um movimento de impor mãos, sei lá, na Sandra, que está caminhando no local belíssimo, que ainda é dia, e aí eu tô tocando os olhos da Sandra e me vem uma música. Uma música, às vezes, sei lá, do Padre Marcelo Rossi. E eu começo a cantar. No começo eu começava muito tímido. Eu dizia, ai meu Deus, como é que essa pessoa v- já deve ter mais ou menos uma ideia que eu sou meio doido. Se eu fizer essa outra coisa que estão me pedindo para cantar, a pessoa vai ter 100% de certeza. Essa pessoa vai provavelmente sair correndo. E aí eu comecei muito tímido e aquela pessoa dizia, foi maravilhoso quando você começou a tocar aquela música para as águas. Você não sabe para onde eu fui. Eu dizia, realmente, eu não faço a menor ideia para onde você foi. Não sei por que que eu cantei aquela música, mas eu acredito que aquela música estava conectada com alguma coisa que precisava ir para você, porque veio na minha cabeça. Inclusive, teve uma que me marcou muito, muito. E eu tenho algumas conexões com o xamanismo, né? Eu adoro música de rezo. Música de rezo é música que a galera canta na fogueira, que canta em encontros que falem sobre os 4 elementos, que cantam às vezes dentro de saunas que as pessoas que conduzem chamam de tamascal, sauna sagrada, e eu adorava essas coisas. E aí eu cantava muito música de elementos, né? Música para terra, música para água, música para o ar, música para o fogo. E nessa menina em específico, que eu atendi no espaço público, eu comecei a atender pessoas em espaços públicos. Eu levava uma tendinha, tipo aquelas tendas que tem um plásticozinho assim em cima, são quadradas. Levava a minha maca, que é dobrável, abria a maca e dizia, gente, as sessões estão abertas. E as pessoas chegavam assim meio curiosas. O que que é isso? Oh, é reiki. E geralmente eu tava cantando, né? E aí essa moça chegou com o namorado, ou o ex-namorado na época. Não, assim, acho que é agora, né? É isso. Esse namorado é um primo meu. Aí foi levar a namorada, ela deitou e eu toquei no ventre dela e me veio uma música de Lulu Santos, que eu acho que foi aquela. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. E eu comecei a cantar. E na minha cabeça tinha assim, gente, eu tô cantando MPB. O que que tem a ver MPB com reiki? O que é que tem a ver MPB com essa sessão de aplicação de energia, de cura amorosa? Aí eu fiquei. E aí na minha cabeça vinha. Só continuei cantando. Tipo, a minha voz é meio brava comigo. Fala, cala a boca, continua cantando. Eu. Ai, tá bom.
Tudo passa, tudo sempre passará. E eu terminei. Quando eu terminei, a menina abriu o olho. Ela tava com o olho super arregalado pra mim. E eu, racionalmente, pensei: fiz alguma besteira. Qual foi a besteira que eu fiz dessa vez? Não ouvi alguma coisa se passou, não faço a menor ideia, mas ela vai me dizer algum desaforo. E aí ela disse assim: de onde você tirou essa música? Aí que eu fiquei com mais receio ainda. Eu disse: ai, olha, me desculpe se te incomodou, foi um MPB, não costuma cantar, mas me veio muito forte essa música na cabeça. Aí ela olhou pro namorado, o namorado olhou pra cara dela, e os dois disseram pra mim: essa música minha mãe cantava pra mim quando eu tava na barriga. Aí eu, ai, que bom! E na minha cabeça, eu não faço a menor ideia por que que essa música veio e tal. E ela tava com a questão de útero na época. E aí o útero dela se conectou com o útero ancestral da mãe e teve algumas sinapses ali. E eu não faço a menor ideia de qual sinapse era. Não, voltando a dizer, não vem com legenda. E aí eu fiquei meio assim atônito, assim, tipo, olha, eu não faço a menor ideia porque eu cantei essa música. Ela veio muito intuitivamente e eu cantei pra você. Ela disse, olha, essa música fez toda a diferença. Porque eu me senti nos braços maternos. E acho que ela tava brigada com a mãe, alguma coisa assim. E eu, que bom. E aí algumas pessoas diziam assim, se eu voltar de novo, você canta a mesma música? Eu falei, olha, eu não faço a menor ideia, porque assim, o repertório musical não é pré-concebido. Não, não vem uma playlist, assim, use essa playlist com a Marli. Tipo, é uma conexão de dois corpos, ou duas auras, ou dois campos que se conectam. Eu brincava que eu me plugava no Wi-Fi quântico daquela pessoa ali. E me começaram a me vir coisas, assim, que eu dizia assim, gente, é cada vez mais a porta, isso é meu julgamento, tá? Da loucura se abrindo pra mim, porque começou a vir outras coisas, assim, sei lá, eu tô atendendo a Nicole, e aí me vinha, bota uma plantinha embaixo da maca. Eu dizia, plantinha embaixo da maca? Ai, eu não vou botar plantinha nenhuma, não. E eu temava com essa intuição. E aí eu continuava o rei que é a voz. Bote uma plantinha embaixo da maca. Eu não vou botar. Bote a plantinha embaixo da maca. Eu não vou botar. Isso tudo na minha cabeça, viu? Senão a pessoa ia ter certeza absoluta que eu não era muito certo. E aí tinha uma hora que eu dizia, tá, 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 só para de encher meu saco, vou botar a planta. E aí eu botava a planta. E geralmente a pessoa tinha alguma conexão com a planta. Ou eu vi uma árvore super frondosa, parecia que tinha terra embaixo de mim. E eu, que legal. Olha, agradeço alguma coisa que me pediu para botar uma planta embaixo da maca, mas eu não faço a menor ideia qual é o trabalho quântico que essa planta fez com você. E aí eu fui vendo, eu disse, não, gente, não é possível não. Tem alguma coisa que acontece quando eu me abro para esse lugar de ser canal. Eu me via muito nesse lugar. Quando eu me abro para um lugar de ser canal. Porque não era no lugar de soberba, não era no lugar de vou fazer um reiki na Eliane e eu sei tudo sobre o reiki, eu domino o reiki, eu controlo, eu sei para onde eu vou jogar o fluxo da energia, o que que ela precisa. Que ainda tinha isso. As pessoas chegavam para mim já com o diagnóstico pronto. Como é diagnóstico pronto, Luiz? Assim, olha, eu já sei meu problema é o terceiro chakra. Não precisa perder seu tempo com os outros, só vá purificando meu chakra e botando energia nova para mim tá bom. Aí eu, tá bom. Você pode deitar na maca? E aí, quando deitava na maca, eu brincava com alguns amigos e alunos meus que eu dizia assim: olha, o reiki é fofoqueiro, porque a pessoa deita, e aí vem o reiki e me diz assim: não, começa pelo pé. Aí eu, não, mas a pessoa disse que era para começar no terceiro chakra, ela tá com problema no terceiro chakra. Só alinhando, tem alguém aqui que nunca ouviu falar de chakra, que eu tô falando, falando, falando? Só pra gente estar no mesmo barco. Se você não souber o que é, me fala, que
Eu posso explicar um pouquinho. Só dando uma pausa para reverenciar o povo da minha terra que tá aqui, a Dalton, a Freitas, Dona Núbia, que é minha mãe, e Dona Edna, que eu acho que é a minha tia. Como elas estão de câmera fechada, não posso afirmar. É, e todos vocês, tá? Mas é porque quando eu ouço o sotaque baiano, me dá um lugar de pertencimento. Não sei se vocês sentem isso. Quando você encontra alguém que tem um sotaque português de Portugal. E, tipo, a gente se encontrou. E tem um pouco disso na minha pessoa. Voltando. Aí, é, chegava nisso e vinha, tipo, não, o problema dessa pessoa são os joelhos. Essa pessoa tá sendo inflexível com a vida e isso tá refletindo no poder pessoal dela. E eu falava, gente, eu não vou poder falar isso pra pessoa. Tipo, olha, querida, você tá com um processo de joelho e ficava calado, dizia, olha, eu tô sentindo de trabalhar aqui seu pé, tá tudo bem? Tá tudo bem. Então eu fazia desse jeito. E aí eu fui estudar massoterapia. Eu não sei, eu sou meio ruim de ordem cronológica, assim, linear, sabe? Tem uma amiga minha que ela fala que foi em 1857, às 4 horas da tarde. Eu não tenho esse domínio, assim. Então eu fui estudar massoterapia e começou a acontecer quando eu fazia massagem nas pessoas. Tipo, eu fiz uma massagem numa moça, lá em Salvador, e aí eu tava fazendo uma massagem ayurvédica nela. Não tinha nada a ver com pedra. E aí eu ouço a tal da voz. Bota 3 pedras ali na altura do ventre dela em formato de triângulo. E obviamente que eu temei com a voz. Disse, eu não vou botar. Tem nada a ver Não é massagem com pedra quente. É massagem com óleo e não tem pedra nessa massagem. E essa voz insistiu até a hora que eu disse assim: tá bom, só cala sua boca, porque eu vou fazer. Você é obediente, mas antes, geralmente eu era teimoso. Eu botei as pedras em formato de triângulo, vertendo para baixo, para em direção ao o ventre. E eu botei e fiquei, olha, botei, não sei por que que eu tô botando, mas tudo bem. Quando terminou a massagem, a moça me fala: que feitiçaria foi essa que você fez? Aí eu já fiquei tímido, né? Disse, ai, moça, o que foi que aconteceu, pelo amor de Deus? Eu não sei, eu fiz algum feitiço? Não tô sabendo. E ela disse assim: olha, você colocou as pedras que eu vi que você colocou em cima de mim num lugar que eu tô com mioma e eu não falei isso pra você. E aí eu falei: olha, agradeço a alguma voz que fala comigo que eu não tenho menor responsabilidade em relação a essas pedras. Inclusive, eu não queria botar. E ela dizia assim: eu senti gosto de sangue na boca, como se as coisas estivessem se dissolvendo dentro de mim. Aí eu, mais uma vez, acredite para quem pediu para eu botar. Porque, e ainda ela me perguntou, mesma coisa, as pessoas geralmente me faziam perguntas similares. Se eu voltar para a próxima massagem, você vai botar as 3 pedras? Eu, ai, moça, eu não sei. Não sei qual vai ser o comando da próxima massagem e da próxima história. Então, e eu tava sendo sincero, assim, sabe? Não era uma regra. Eu boto sempre essas 3 pedras nesse lugar e vai funcionar todas as sessões. Não funcionava assim. E eu comecei a fazer muita coisa dessa jornada em muita gente. E geralmente quando eu entrava nesses lugares, eu pedia assim, me orienta, eu não faço a menor ideia do que fazer. Inclusive, eu já peguei pessoas que na época eu julgava como pessoas bem pesadas, sabe? Aquela. Quando você sente uma certa densidade que tá chegando perto, eu dizia assim: valeu, minha Nossa Senhora, como é que eu vou cuidar dessa senhora? Teve uma velhinha que já chegou pra mim muito deprimida. Minhas gatas aprontando. Muito deprimida. E ela entrou, sentou na maca, deitou assim. E eu não conseguia, eu não ouvia nada. Não ouvia nada, 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 nem voz, nem. Só tava no silêncio.
E aí tive uma hora que eu disse assim, gente, eu não sei o que que eu vou fazer com essa senhora. Essa senhora tá num lugar que eu não sei se eu sei ajudá-la. E aí eu só comecei, assim, e eu, naquele momento, eu sabia que eu estava limpando algum tipo de soberba dentro de mim, no sentido de, e aconteceu algo muito mágico para mim quando eu disse assim, eu não sei o que fazer, eu estou entregue ao fluxo amoroso. E aí quando eu disse isso, me veio um fluir no meu coração, sabe? Se ela chegou pra você, você está pronto. Que eu ainda tinha isso, mas eu não tô pronto para atender essa senhora. A minha sensação com ela é que eu ia fazer uma sessão de desobsessão. Eu não faço a menor ideia como se faz sessão de desobsessão. Nem quero. Então eu dizia assim, gente, eu não sei o que fazer, não sei o que fazer. Eu vou pedir para ela levantar e sair, porque eu não alcanço esse lugar que ela tá pedindo, né? E aí foi muito fluido depois. Eu, ok, tô entregue, não sei o que fazer, acho que eu não dou conta. Aí a voz chegou, você dá conta. Só se conecte com a presença. E aquela lição foi muito importante para mim, porque era muito quando eu me conectava com a presença que esse alinhamento chegava. Quando eu tô, quando eu estou, por exemplo, com o Adalto, e eu tô plenamente presente com o Adalto, eu não tô pensando na conta de luz, sei lá, que vai vencer. Eu não tô pensando nos problemas de ontem. Eu não tô pensando na possibilidade de dar alguma coisa ruim, ou agora, ou daqui a 10 minutos. Eu estou com ele. E aquilo me fez abrir um lugar de uau! E eu já sentia isso há muitos anos atrás, que faltava para muitas conexões presença. E não é uma presença assim, Nicole, pode falar umas coisas aí que eu tô lhe ouvindo. Mas Nicole tá falando, eu tô aqui digitando no celular. Você tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Mas não é uma presença de qualidade. Às vezes é uma presença educada, ou uma presença, tipo, eu tô sem saco pra Nicole hoje, mas né? Vamos fazer o bonzinho, o que tá sempre aberto para esse tipo de conexão. Inclusive, faz pouco tempo que eu perguntei a uma afilhada minha aqui na escola, ela me escolheu como padrinho, num momento que eu nem sabia que eu podia padrinhar alguém, e ela me disse assim, é, ela me disse assim, olha, eu tô sentindo que você vai ser um orientador muito bom para mim. Eu dizia, orientador, vou orientar o quê? Não sei nem o que que você tá precisando, nem. Não, não sei. Isso dentro de mim, tá? Eu não cheguei a verbalizar pra ela. Aí eu perguntei, depois de um tempo sem falar com ela, tá tudo bem? Aí ela me respondeu. Essa pergunta é aquela retórica que as pessoas falam normalmente sem querer saber realmente de mim? Aí eu disse, não. Quando geralmente eu pergunto é porque eu quero saber. Aí ela começou, não tá tudo bem. Não sei o que lá. Não foi, eu tô sendo mais dramático do que ela, mas ela trouxe um lugar que ela estava precisando olhar, né? E, de certa forma eu fui um, um mensageiro que tirou ela daquele lugar. Eu falei, mas por que você está remoendo esse lugar que já passou? Ó, quanta coisa que está disponível aí na sua frente. E ela é mesmo. Resumindo, ela disse que terminou o papo assim em alta vibração. E eu fiquei curioso com esses lugares, sabe? Esses lugares de às vezes trazer a palavra certa para alguém que está num grupo criando uma egrégora. Isso eu ouvi muito na jornada Nutrição do Ser. As pessoas às vezes falavam comigo, geralmente em inbox, assim, quando você falou aquela coisa, reverberou tanto em mim, qual coisa? Às vezes, eu disse isso? Ah, eu não me lembro, mas deve ter sido alguma inspiração muito alinhada com o que o grupo precisava. E eu comecei a trabalhar um pouco nesse lugar. Inclusive, eu não fiz um roteiro para essa aula. Eu disse, gente, eu vou.
vou tentar sentir o que é que o grupo tá precisando. E aí me veio de contar essas histórias aqui pra vocês. E indo pra esse lugar de se afinar com a intuição, né? Se afinar com esse lugar. E não precisa ser voz, tá? Só sendo muito claro pra vocês. Ah, eu preciso escutar uma voz dentro de mim? Não, mas sabe aqueles dias que às vezes você tá fazendo o mesmo caminho que você faz sempre, e você sente um lugar assim, hoje eu quero fazer outro caminho. E às vezes vem uma voz mais racional e diz, mas o outro caminho é mais longe. É, mas é interessante que você faça esse caminho hoje. E aí você vai. E aí você. Uau! Eu vi uma flor que eu não tinha visto no caminho anterior. Eu tomei consciência de certas coisas fazendo aquele outro caminho. Encontrei alguém que eu não via há muito tempo. Não sei se vocês já tiveram esse tipo de sensação. Eu já tive, muitas vezes. E aí aquilo me vinha com esse lugar também de rota, sabe? De, de mapa. E dentro de mim funciona de muitas formas. Às vezes eu sinto cheiros que ninguém sente. Eu falo, estão sentindo o cheiro de jasmim? E as pessoas olham assim como se eu fosse maluco. Cheiro de jasmim, eu. Ai, jura que vocês não estão sentindo? Ah, tá tudo bem, não tem cheiro nenhum, não. E às vezes, através do cheiro, me vem Uau, esse cheiro deve ser o jasmim, geralmente, pra mim, é um cheiro muito doce. E um cheiro que me traz docilidade, que me traz amorosidade. E aí, às vezes, o cheiro de jasmim vinha pra dizer assim, tá tudo certo, é por aí mesmo. Uau, que legal. E de novo, eu não tô falando que eu sou 100% guiado pela intuição, porque eu já neguei essa intuição muitas vezes. Disse, ai, não quero ficar esperando, talvez, uma voz chegar e falar comigo. Eu quero fazer do meu jeito. E aí, né, eu me considero meio rebelde nesses lugares, às vezes. E, e às vezes eu dizia, uau, era tão gostoso quando eu tinha aqueles lugares sincrônicos que aconteciam dentro de mim, sabe? Uma palavra que eu precisava escutar. Eu tive isso há pouco tempo com um sonho. Eu dormi. Não sei se vocês fazem isso, às vezes eu durmo com perguntas. Eu faço o quê? Uma pergunta que me veio de uma amiga que, que fala isso comigo. Eu compro uma bicicleta ou saio viajando pelo mundo? Não foi essa pergunta, não, tá? Mas eu fiz uma pergunta, fui dormir, e essa pergunta era assim: é sim ou não? Aí eu acordo com o despertador, meu despertador é plugado no Spotify. E aí a música que o despertador escolhe pra me despertar o nome da música é Diga Sim. Aí eu não, gente, não é possível, não é possível. Por que que o Spotify escolheu essa música hoje? E era, tipo, a resposta da pergunta. Uau, ok, tá. Será que eu tô doido? Eu me faço essa pergunta muitas vezes. E eu sei que às vezes o que a gente julga de normalidade é meio chata. Dizia uma médica que cuidava da saúde mental, assim, não sejam muito certinhos porque vocês se tornam chatos. E a gente está falando numa escola de intuição, né? A escola da audições. Então me veio de falar isso, assim, de que vocês podem trabalhar com a ferramenta intuitiva. Eu tenho uma amiga, ela tá aqui, mas não vou falar o nome dela. Ela às vezes mandava mensagem para mim, Luiz, eu tô vendo visões quando eu aplico o Reiki. Eu interpreto como se fosse um sonho, eu dizia, ó, calma, calma, que não é exatamente um sonho, mas você está tendo acesso a imagens. Essas imagens estão te trazendo alguma coisa. Então, é uma linguagem talvez que seja uma linguagem que a sua intuição está se comunicando com você. E às vezes ela vinha aflita, assim, ai, eu vi umas coisas, mas será? E às vezes ela estava aplicando nela mesma o rei. E aí eu ficava, uau, que legal! Ela tá vendo, porque era uma coisa que eu tinha muita. Eu me sentia um peixe meio fora d'água,
quando a minha professora de reiki, primeirona, disse assim: Olha, você vê o vórtex rodar. E eu nunca vi vórtex rodar. Vórtex é a roda do chakra, né? Ela muitas vezes ela roda, ela faz um zigue-zague expandindo e contraindo. Aí eu vejo a cor do chakra, eu vejo a fibra, a microfibra que faz uma teia que constrói o chakra. Ai, gente, eu não sei fazer reiki. Se eu tiver que eu ver tudo isso aí, cor, rotação, microfibra. Ela disse que via linhas, assim, como se fosse uma teia de aranha, onde ela via linhas rompidas. Eu disse, eu vou desistir disso aí. Não vejo nada disso, não vejo cor. E aí foi que eu fui descobrindo que o meu processo intuitivo ia por outro viés. E aí foi bom isso pra mim, porque eu não me anulei. Eu podia ter me anulado, eu podia ter esquecido disso. Isso não serve pra mim, isso é uma ferramenta que serve pra qualquer outra pessoa, mas não serve pra mim. E isso passou pela minha cabeça, né? Então, é um lugar de você ir se consultando, e se pesquisando, e se trabalhando e lapidando a sua forma. Ah, se você tiver ajuda, ótimo. Se essa ajuda for de um professor, de um mestre espiritual, alguém que já caminhou um pouco mais que você e possa te dar uma informação que seja significativa, ou que mude alguma coisa, ou que dê um clique dentro de você. Eu acho que isso pode ser muito importante para a nossa caminhada nesse mundo e nesse universo que é multidimensional. O Tony, nosso professor de sonhos, de algumas pessoas aqui na escola, ele fala muito que às vezes a gente vê só uma parte da realidade. E que tem muitos outros entrelaces que a gente pode mergulhar muito mais profundamente em lugares de consciência. E geralmente o que chega para mim é que os nossos processos intuitivos, eles têm esse lugar de trazer a gente para o despertar de consciência, ou para amplitude de consciência, ou para nos tornarmos pessoas mais conectadas com a nossa essência. E na escola da hora a gente fala muito de essência, sobre o sol central, sobre o ser supremo, sobre o divino, luz, fonte, ou como vocês quiserem chamar, né? Eu vim de lá, então eu sou uma parte disso, essa parte luminosa dentro de mim que muitas vezes eu esqueço. Eu fui soterrado ou soterrada de questões da vida material. E eu esqueço que eu posso ser muito mais do que só o movimento material, tá? Então me vem assim, faz algum sentido para vocês isso que eu trouxe? Vocês têm vontade de perguntar algo, de compartilhar algo? Eu me empolgo falando de novo. Tenho só os gênios, então já tem quase uma hora eu falando, e para mim, na sensação que eu falei 10 minutos. Coisas de Nicole. Boa noite, Luiz. Tá me ouvindo? Tô ouvindo Ah, sim. eu tenho medo desse negócio. Boa noite a todos e a todas. Que coloca assim do ladinho. Fico com medo. Então, É pro povo te ver brilhar, Nicole. eu fico com vergonha. Não sei se dá pra ver, mas eu tô sentindo minha cara ficar quente. Assim. Eu, você falando, me veio assim, um filme assim da minha, de vários momentos da minha vida, assim, porque eu sou assim, eu sempre me anulei muito, né? Essa questão de intuição. Eu sempre achei que eu tinha que seguir os scripts. Que nem se sua professora fala, né? Se a professora falou que tem que ser de 3 em 3 minutos. Se eu passasse 1 minuto, pronto. Meu Deus, tava fazendo tudo errado, sabe? Se eu acendi a vela em vez de amarela, acendia roxa porque não tinha amarela, ai, tá errado, sabe? Ou tipo, acendi uma vela, nossa, acender vela é ruim. Ai, tipo, sabe coisas assim, às vezes alguém fala, ah, alguém falou pra você tomar banho, sei lá, de boldo. É do pescoço pra baixo. Se você passar um pouquinho, cair na orelha, meu Deus, vou morrer. Eu tinha essas coisas assim,
muito forte dentro de mim, sabe? Muito forte. Então, para eu escutar a minha intuição, é, hoje em dia, eu tô aberta para isso, né? E tô assim, o que que você tá sentindo, Nicole? Eu me perguntando, sabe? É, sem ter que consultar alguém ou coisa assim. Mas foi um caminho muito difícil. Eu não sei, isso eu pensei agora quando você estava falando. Por que que isso aconteceu, né? Por que que eu me fechei tanto, assim? Acho que com relação também às questões religiosas também, que a gente aprende mesmo, né? Que a gente tem que seguir uma cartilha, né? E se você sair fora daquilo, tá errado. E algo de ruim vai acontecer com você. E acontecia comigo realmente algo de ruim. Porque às vezes eu queria fazer alguma coisa diferente, procurava algo diferente até que alguém me passasse coisa assim, e acontecia coisas ruins, mas era porque eu acreditava que aquilo ia ser ruim. E hoje eu tô mais nessa busca de tentar me escutar. Sabe o que que eu faço muito, o exercício que eu faço muito, que funciona muito aqui em casa? É quando eu perco as coisas. Eu perco coisas direto, né? E eu fico, Nicole, você sabe onde é que tá? Onde é que tá? Conta pra mim onde é que tá, sabe? E daí eu escuto, ó, tá em tal lugar, assim, assado. Eu visualizo o lugar. Tá em tal lugar, assim, assado. Eu vou lá e tá lá. Então eu tô dando abertura para essa questão da intuição, né? Essa questão também do reiki. Foi até muito bom essa aula hoje que me trouxe de volta. Porque eu sinto que às vezes eu vou me perdendo, assim, do caminho, sabe? Mas essa questão de fazer experimentos com reiki, sabe? Que nem eu até contei pra você, lembra? Da questão da vela, que eu acendi uma vela e depois aconteceu um negócio muito louco e tudo mais. E essas coisas vão me fechando, porque eu fico com medo, né? Do que é novo, do que eu não sei, do que eu não conheço. Mas eu acho que eu tenho que explorar mais essas questões. E eu sinto também que às vezes, quando eu conto pra alguém, ou às vezes, por isso que eu gosto muito de contar as coisas pra você, que você recebe de um lugar muito aberto, né? Algumas pessoas às vezes falam assim: ai, tá errado, você fez isso. Nossa, ai, não podia fazer isso, não vai misturar as coisas. Aí corta, aí me fecho, sabe? Eu falo, ai, não posso então. Mas eu tenho aprendido a confiar mais em mim, acho que tem um pouco a ver também com a questão de acreditar em mim mesma, né? Acreditar que se eu tô sentindo, tá tudo bem, né? Perguntar para mim mesma, validar o que eu sinto, o que tá vindo para mim, né? Porque eu sempre tinha que perguntar tudo para os outros, até questão de roupa. Ai, tá boa essa roupa? Tipo assim, ser validada, sabe? Antes de tomar uma atitude. Eu acho que hoje em dia eu tento, né, me colocar mais nesse lugar, usar mesmo mais a intuição e acreditar, né, o que o meu espírito está soprando. Que eu acho que essa vozinha é o nosso próprio espírito, né, que fala, que mostra a nossa verdade, né? E às vezes eu não me reconheço, né, nesse lugar, mas já via, já recebi através de sonhos um lugar de muita magia que existe dentro de mim. E de ser bruxona mesmo, sabe? De mexer com as coisas que, né, de fazer. Porque eu gosto dessas banhas de plantas, essas coisas assim, eu gosto dessas coisas, né? Eu tinha sempre que perguntar para alguém, aí hoje eu penso assim, não, vou fazer um banho, sei lá. Tenho boldo, tenho alecrim, vou fazer aqui um bem bolado, vou tomar um banho, vou fazer um chá disso, daquilo, sabe assim, umas coisas assim. E tem sido bom, tem sido bom. Eu também falei um monte, né? Não sei. Mas é isso que eu queria colocar. Obrigado, Nicole, por trazer a sua colaboração. É, a sua colaboração me traz um lugar que eu fiz muito comigo. Eu fui muito um autolaboratório. Eu fiz muita, eu vou usar entre aspas, muita maluquice comigo. Porque às vezes o povo dizia assim: ah, jaspe vermelha tem que botar no primeiro chakra. E eu dizia: gente, eu tô sentindo de botar no segundo, mas eu tenho que usar o vermelho no primeiro, o segundo é laranja, não pode, né? E aí eu dizia assim: olha, quer saber? Eu vou usar em mim. E eu já fiz muita coisa assim. Eu vou dormir
com a jaspe vermelha ali no meu segundo chakra e ver se eu acordo torto ou doido. E aí eu tinha umas coisas assim, tipo, uau, foi legal, foi muito bom. Eu senti que essa pedra tá trabalhando isso, 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 e isso. Não é por ela ser vermelha, é por ela ser uma jaspe. Ou já também fiz coisas que foram muito fortes pra mim. Eu tinha uma pedra há muito tempo atrás, lá em Salvador, chamado Olho de Falcão. Me chamou muita atenção quando eu vi essa pedra. Aí eu disse, Olho de Falcão. E aí a pessoa me disse assim, da loja, né? Porque tem esses quadrados. Olha, o olho de falcão é usado para isso, isso e isso. Uhum. E aí eu cheguei em casa e ignorei a fala da moça e disse, vou botar esse olho de falcão no meu terceiro olho, porque se um falcão vê de longe, eu vou ver mais. Aí taquei no meu terceiro olho, aí meu terceiro olho fez assim, vum. Aí ixi, eu fiquei tontíssimo na hora. Foi assim, só botar e eu fiz assim, Aí eu disse, não, 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 pelo amor de Deus, esse negócio é muito forte para mim, não tô preparado para isso, acho que lá não é do terceiro olho. Mas não foi porque alguém me disse. E a maior parte da nossa sociedade usa o medo como cerceador, como vamos caminhar todo mundo na mesma direção, porque a gente não quer que você pense por você só. A gente quer que você seja gado. E como assim você vai consultar a sabedoria do seu corpo? Não, a farmácia sabe muito mais do que seu corpo. Não, a médica que estudou 55 anos de medicina vai saber muito mais sobre o seu corpo. Mas o seu corpo, ele veio para você. Você que sabe onde está doendo no joelho, quando começou. Tá, não eu tô falando para invalidar, tá? Só para deixar isso claro. Não é vamos invalidar a medicina e agora vamos ser seres autônomos, onde o nosso corpo vai falar tudo. Não é isso, mas o nosso corpo guarda tanta sabedoria, tanta memória, inclusive memória celular, que não é a memória cerebral. E eu já vi muito isso em massagem, onde eu tocava o dedinho do pé e a pessoa chorava. Eu dizia assim, meu Deus, por que essa pessoa chorou? E essa pessoa se conectou quando ela foi puxada do ventre da mãe pelo aquele dedo de pé. E eu dizia, meu Deus, como é que. Não, não, essa pessoa não tem essa memória. E o corpo tá com aquela memória registrada. Ele tá ali pulsando. Então, não tô falando que esse cerceamento não tem algo positivo, porque se todo mundo fosse fazer um monte de maluquice, nesse sentido de, a gente pode fazer tudo, tem um lugar de um porquê também. Só que eu acho que tem os extremos. Vou botar muito medo em vocês para vocês não fazerem nada. Pra colocar e dormir um monte dessas bruxas que tem aí, que tinha sabedoria ancestral, que tinha sabedoria da floresta, que tinha sabedoria de falar com árvore, que conseguia se conectar com os animais, que conseguia se conectar com o fluxo da vida, que ainda não tinha prédio, que ainda não tinha sufocamento da superfície da terra com asfalto, que não tinha carro, que não tinha um calendário. Eu fiquei muito chocado quando uma amiga minha disse assim: eu vou programar o reiki para aplicar nos meus gatos às sextas-feiras às 18 horas. Eu disse: o seu gato não sabe que é sexta-feira às 18 horas. Porque o seu gato não sabe se hoje é segunda, terça, quarta. Isso foi uma construção mental, humanal. A gente construiu até para saber assim: eu vou ver a Sandra daqui a 7 dias. Então, eu vou criar a duração de um dia e vou botar uma data para eu me nortear. Antigamente era eu vou encontrar a Sandra no dia que eu tiver que encontrar. Eu sei onde ela mora, sei fazer o caminho, sei voltar. Então eu sei visitar a Sandra, sabe? E também tem um monte de outras coisas que eu não vou entrar nessa esfera. Porque o calendário grego-romano foi criado para nos controlar, de certa forma, né? E eu vivo muito isso aqui na escola. Às vezes eu digo assim, que dia é hoje? Aí, às vezes a pessoa, sem paciência, diz assim, hoje é segunda-feira, Luiz. Ah, ai, gente, é porque, sei lá, às vezes a segunda e o domingo parece tão a mesma coisa pra mim. Mas quando eu morava em Salvador e eu era CLT e eu começava a trabalhar segunda e terminava sexta, de segunda a sexta era uma coisa, sábado e domingo era outra. Aí vinha a tortura no final do domingo que o trabalho recomeçava. E teve um momento que eu falei assim, gente, tem um monte de gente nessa tortura porque acha que jeito não tem,
porque acha que solução não existe, porque acha que tem que se conformar. E eu fui essa pessoa. Hoje eu vejo domingo. Eu não, antigamente não tinha a celebração do sextou, né? Agora tem. Sextou! Tipo, é o dia da libertação. Vamos ser quem a gente quer ser, que não tem que trabalhar. Tipo, e domingo vai murchando a pessoa. Ai, tá chegando, domingo à noite. Ah, é, né? Acabou a diversão. E hoje em dia, muitas pessoas que eu vejo, o trabalho ele é leve, pode ser divertido e pode estar tão entrelaçado entre um sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, tudo é construção mental. Tanto na escola a gente fala muito sobre crenças. E eu não estou falando que a crença é ruim, mas às vezes a crença é um quadradinho onde te disseram para você, você se encaixa aqui. Se você sair daqui, você vai ser punido ou punida. Então você diz, eu não quero, eu quero ser a menininha bonzinha da mamãe ou do papai e eu quero ficar nesse quadradinho. Então assim, tá bom, tá gostoso, mas de repente você é uma estrela, você não cabe ali naquele quadrado. E aí você vai tolindo as suas arestas, as pontas da sua estrela, para se enfiar naquele quadrado. E aí você diz assim: onde é que eu me perdi? Quando você era uma estrela e se enfiou no quadrado. Ah, mas eu não tenho culpa. Olha, a culpa é também uma invenção cultural. Ah, mas eu quero sair. Eu via muito isso do meu terapeuta. No começo eu tinha muita raiva. Depois eu fui me harmonizando. Aí ele falava: tudo é questão de escolha. Não, não é possível que eu escolhi sofrer. Não é possível que eu escolhi um caminho tortuoso. Tudo é questão de escolhas. Não! Aí eu entrava, eu abraçava a minha vítima, assim, num lugar tão enlouquecedor que eu dizia, não, gente, não é possível que alguém escolha sofrer. E uma coisa que me marcou profundamente, eu prometo que eu tô encerrando. Num período em Salvador, eu ia entregar sopa e pão para as pessoas moradoras de rua que moravam embaixo de viadutos, marquises. E teve uma que olhou para minha cara e disse assim: eu adoro morar aqui. Aí eu disse: "É, não, não." E eu fiquei, minha mente deu bug. Assim, pá. Ela dizia: eu tenho tudo, eu ganho comida, como você está me trazendo, eu ganho roupa, eu não tenho que dar satisfação para minha família, porque eu tenho casa. Eu não estou aqui porque eu sou uma pessoa que não tive família ou casa. Eu tenho casa para morar, eu que escolhi. Aí aquilo foi muito forte para mim. Eu disse: não é possível que uma pessoa escolheu estar dormindo embaixo de uma marquise. E ela disse: eu escolhi. Aí uau, uau. Eu fiquei muito estarrecido naquela hora. Mas hoje eu tenho mais consciência. Né? Eu não tô falando que eu sempre faço a escolha correta, tá? Eu erro muito e o erro também é muito bem-vindo porque ele é humano. Só que quando eu fui entrando em camadas mais profundas, como a psicologia que fala sobre ganhos secundários, aí você ganha alguma coisa quando você fica doente para sua família. Claro que não. O que é que eu ganho? Tô ganhando febre? Não, você tá ganhando atenção, por exemplo. E eu já peguei casos assim. Casos da pessoa estar fazendo um tratamento em reiki, quando a pessoa tava ficando muito melhor, ela fugia do tratamento. E eu, ué, o que tá acontecendo? Ai, não, eu tava ficando muito boa. Minha mãe já disse assim, eu não preciso mais prestar atenção em você, que você tá ótima. E aí eu não quero. Eu quero a atenção dela. E aí eu, uau, que forte isso. Então, Nicole, eu sinto na sua fala esse lugar experimentativo também. E por que que eu acolho com sem estar julgando você? Porque eu já me julguei muito como louco. Já me julguei muito, você é doido. Ué, mas por que que você não tá fazendo só o tradicional? Ia ser muito mais fácil. E, ai.
o tradicional tava chato. Tava chato. O que me disseram que era tradicional, sabe? E aí, de certa forma, eu já estou vivendo um pouco de quase um Hogwarts, uma Nárnia, Tô morando na sede da Escola da Aura, que a Drica fala que a Escola da Aura para ela é como se fosse um país quântico, onde eu tô aqui com vocês numa quinta-feira à noite, sabe? Assim, e aí eu tô trabalhando, mas assim, me deu a sensação que eu falei 10 minutos. Se as pessoas que trabalham de 8 às 18 tivessem a sensação que trabalharam 10 minutos, essas pessoas iam rejuvenescer tão significativamente. E a Angelina já trouxe um pouco desse lugar quântico, sabe? Que você acha que passou 10 minutos, passou 5 horas. E o contrário, quando você acha que passou 10 minutos, que passou 1 minuto, mas passaram-se muito mais quando você fica olhando pro relógio, sabe? Assim, tipo, ai, gente, eu saio 18, mas parece que o relógio tá parado. 1 minuto parece uma eternidade. Por que não dá 18 horas pra eu já me soltar dessa atmosfera? Que é o contrário. E aí ali você está envelhecendo de certa forma. Porque o seu corpo está sentindo que o tempo está mais largo, né? Você está se nutrindo menos de conexão, menos de felicidade, menos de leveza. E eu não estou afirmando que a gente tem que estar na leveza 100% o tempo inteiro. Mas é possível incorporar leveza. A Angelina fala muito de leveza. Muito de que as coisas têm que ser levezinho. Catarina já deve ter ouvido. Ela fala muito esse termo. A Sandra também, talvez. Vocês que estão aqui, já ouviram alguma aula da Angelina? Ela geralmente fala que tem que ser levezinho. Mas ele pode ser profundo e levezinho. Não é um exclui o outro, sabe? Então, me vem isso, assim, desse acolhimento. Porque é um lugar de experimentação. Não tem uma bula. Não tem um Nicole, eu vou te ensinar como é que você desenvolve sua intuição. Olha, você vai ouvir um sino-pim dentro da sua cabeça quando for uma sinalética de que você está no caminho certo. Isso pode acontecer? Pode, porque cada um tem uma sinalética. Às vezes alguém pode sentir um braço tremer, alguém pode ter um arrepio atrás da orelha, alguém pode sentir o cabelo arrepiar, sabe? Mas não é todo mundo igual. Se eu fosse metrificar e dizer agora a intuição é medida pelo arrepio, a Sandra podia olhar pra mim, ai, eu não arrepio, será que eu não tenho intuição? E muitas vezes a gente é condicionado a ser menos. Eu já li um livro do Alexander Lowen que ele diz que a gente tem medo do nosso poder, a gente não tem medo do oposto. É tipo, você tá, ai, tá cômodo aqui nesse quadrado onde eu me moldei, me lapidei, me encaixei aqui. Tá meio apertado, mas eu aprendi a viver assim. Eu já vi até isso em constelação, quando você fala, sei lá, Adalto, você pode liberar o peso que você está carregando nos pés do seu bisavô. E às vezes o Adalto olha para minha, isso é fictício, tá? Olha para minha cara e diz: "Mas quem vai ser eu se eu liberar esse peso que eu carrego há 66 anos?" Eu tô identificado com isso. Se eu liberar e for muito leve, pode vir aquela sensação de ter alguma coisa errada, ter alguma coisa, tá coisa muito leve. Como assim? Era sempre pesado. Eu carreguei aquele pesado, agora vem alguém dizendo que eu posso deixar o peso. E tipo, what? Não, né? Não, o peso é eu sou o peso. Então tem esses lugares também que podem habitar os corpos conscientes, né? Ou com essa consciência que a gente consegue chegar nesse ou alcançar nesse momento. Eu nem me lembro exatamente o porquê que eu comecei a falar isso, mas quando você foi falando, Nicole, me veio muito aquela música que tem um cantor maravilhoso que faz parte aqui da escola, que se chama Davi Canela. Ele canta assim: Viver é afinar um instrumento de dentro pra fora, de fora pra dentro. A qualquer hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Então me veio muito, muito esse lugar, porque viver é afinar um instrumento.
leva seu violão para um lugar mais frio, ele foi todo afinado. Você vai ter que reafinar. Se você quiser tocar de qualquer jeito, vai tocar desafinado. Aí você afina, tá na fogueira, aí passa 10 minutos, você tem que afinar de novo. Então, assim, é um lugar que não tem cheguei nesse lugar de intuição e agora estou em braço esplêndido e nunca mais vou ter que afinar nada. É um afinar o instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento. Então é um lugar que não tem exatamente uma cartilha. Pelo menos eu sinto assim, tá? Então é isso, gente. Já passamos um pouco do horário, né? Esse encontro era para ter a duração de 1 hora. Então, eu quero ir para as considerações finais, agradecendo muito a vocês. Se vocês tiverem alguma coisa que queiram me falar, assim, que queiram perguntar, Luiz, me veio essa pergunta no finalzinho, mas já estava acabando, eu quis guardar, eu anotei. Entre em contato comigo, ou em algum grupo que você está comigo, ou em inbox. E aí me pergunta que eu posso gravar uma bolinha, um áudio. E eu não vou prometer que eu vou fazer isso imediatamente, porque eu posso estar em outras funções. Mas assim que eu puder, eu lhe ouço com presença e vou tentar responder da melhor forma possível, como eu conseguir responder. Tá bom? Então, demos o pontapé inicial para essa jornada, firmando o caminho. Espero que isso tenha ajudado vocês a firmarem ainda mais o caminho de vocês nesse lugar, nessa jornada. Então, muito, muito, muito obrigado e até nosso próximo encontro, que vai ser quinta-feira que vem. Um beijo.